Olá, graça e paz a todos. Estamos aqui para mais uma curiosidade bíblica aqui no canal Sérgio Oliveira, temas bíblicos. Então vamos acompanhar mais essa curiosidade. Aliás, é um acompanhamento, uma continuação daquele assunto que nós estávamos trazendo sobre a questão do arcanjo Miguel. Então já pega a sua Bíblia e vamos consultar mais essa curiosidade bíblica aqui no nosso canal. Muito bem, meus amados, vamos abrindo aqui as nossas Bíblias no livro de Josué, capítulo 5, isso mesmo, Josué capítulo 5, aqui a partir do verso 13, né, para dar uma continuação melhor, tá certo? A partir do verso 13 fala sobre que Deus aparece a Josué, e algumas Bíblias tem aqui em negrito que Deus aparece a Josué, e outras Bíblias falam do anjo, né? Mas a palavra de Deus aqui nos fala algo muito importante para entendermos dessa questão de que realmente quem é o arcanjo Miguel. Porque tudo indica que pela palavra de Deus, que na verdade o arcanjo Miguel é o próprio Senhor Jesus Cristo. Alguns teólogos e pastores creem, alguns discípulos creem, outros não creem, outros creem que é apenas um anjo, quer dizer, um arcanjo protetor do povo de Deus. Mas tudo indica aqui pela palavra de Deus que, na verdade, Miguel, também chamado na pronúncia hebraica Micael, ou Micael, na pronúncia hebraica, uma pronúncia parecida, mas que, na verdade, ele é o próprio Senhor Jesus na sua forma, no momento que eles estavam passando, que era no momento da guerra. Tanto é que vai aparecer também lá no livro de Apocalipse, capítulo 12, que a gente vai ver daqui a pouco, tá certo? E também no livro de Daniel, capítulo 12, na verdade. Tá certo? Então a gente vai ver aqui essa questão do arcanjo Miguel. Então aqui nessa curiosidade bíblica fala, no verso 13, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe, és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Então Josué pensava que era um dos adversários. Josué estava em guerra, naquela grande luta, naquela grande batalha. Então ali, as suas orações foram ouvidas, E o Senhor, e algumas traduções dizem que o próprio Deus apareceu na forma de anjo, outra tradução apenas um arcanjo, mas ele diz aqui que também é chamado de príncipe, Se a gente for analisar na Bíblia de Strong, que significa príncipe, aqui, diretamente aqui no capítulo de Josué 5, verso 14, você verá alguns sinônimos e adjetivos que falam sobre soberano de Deus, falam sobre príncipe de Deus, falam sobre chefe, falam sobre general, tá certo? Então você vai ver essa questão aí. Mas o principal ponto que nós devemos entender, por que tudo indica que realmente esse anjo que apareceu é o próprio Senhor Jesus, é a questão da adoração. Então você vê aqui no verso 14, a adoração que vai indicar tudo, o qual outros anjos não receberam adoração. E esse anjo que apareceu, ele recebeu a adoração, ele não reprovou a adoração de Josué. Então isso tudo indica que realmente esse anjo aqui era o Senhor Jesus, esse príncipe dos exércitos era o Senhor Jesus. A Bíblia diz aqui, respondeu ele, não sou príncipe. Então Josué ele fez uma pergunta, Ele disse, és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Porque Josué ele estava no calor da batalha, então quando ele viu a primeira vista, ele achava que era um guerreiro, um soldado. Mas ele diz aqui, respondeu ele, não. Aí ele disse, eu sou príncipe do exército do Senhor. Ele disse, sou príncipe do exército do Senhor, acompanhe também na sua Bíblia. Aí ele diz aqui, e acabo de chegar. Então o próprio Deus, o próprio Senhor Jesus, diz que ele mesmo foi para a frente da batalha para ajudar Josué. Da mesma semelhança que diz lá em Daniel capítulo 12, que Miguel se levanta que é o príncipe que se levanta pelos filhos do seu povo. A gente vai já ver isso aí. Veja bem, respondeu ele. Aí ele respondeu, Aí ele disse, então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou. Então você vê que ali, quando ele disse aquilo, Josué reconheceu ele como uma autoridade, como um príncipe, reconheceu ele como o próprio Deus. Então Josué, aqui a Bíblia fala aqui que Josué o adorou e disse-lhe, que diz meu senhor, seu servo?
Então ali ele teve aquele reconhecimento, né, que realmente era o próprio Deus, né, era a própria divindade, né, aquele que deu ordens também a Abraão, a Isaac e Jacó, tá certo? Prometeu, né, e também o próprio que falava com Moisés. Então a palavra de Deus diz aqui, né, o próprio Deus. Só que aqui apareceu ele na forma de anjo, né, e apareceu ele como sendo o príncipe, tá certo? A Bíblia diz: respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalças as sandálias dos pés, porque o lugar em que estais é santo. E fez Josué assim, tá certo? Então, o próprio Senhor Jesus, quando andava na terra, ele disse: não faça a minha própria vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Então você vê que no decorrer da história, ele aparece principalmente ao povo de Israel, através de anjo, né? Através da voz, porque o lugar que tu estás é santo. E fez Josué assim, né? Tirou as sandálias dos pés. Então a grande questão aqui, então ali depois, né, no capítulo 6 e diante, ele fala o princípio que Josué deve cumprir com o povo para obter a vitória naquela grande batalha da destruição de Jericó. Então a gente vê aqui, né, noutra tradução também, aqui eu vou ver aqui noutra Bíblia aqui, essa tradução aqui, edição revista e corrigida, né? Essa aqui de 1995. E essa aqui que eu acabei de ler é a revista e atualizada no Brasil, tá certo? Aí vamos ver aqui nessa aqui, no livro de Josué, você vê que ele diz também algo muito importante, ó, capítulo 5, no verso 14. E disse ele, né? Não, mas venho agora como príncipe do Senhor. Então você vê que ele vem como? Então são as aparências, né, momentâneas do Senhor Jesus, né, na sua forma de anjo, na sua forma só de voz, na sua forma que ele apareceu para o apóstolo Paulo como Cristo ressurreto, tá certo? Na sua forma terrena, como ele nasceu e evangelizou. E assim ele tem as formas de aparecimento. Mas ele diz, ó, que o Pai sempre fazendo a vontade do Pai que me enviou. Vamos abrir Apocalipse, abra você aí também, só para confirmar, no livro de Apocalipse, capítulo 19. Vamos abrir aqui Apocalipse, no capítulo 19, capítulo 19, verso 10. Antes, abra aí Apocalipse, capítulo 1, só para a gente ter um entendimento aqui melhor. Apocalipse, capítulo 1, a partir do verso 1. Ele diz, ó: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviado por intermédio do seu anjo, notificou a seu servo João, a qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurado aquele que lê e aqueles que ouvem as palavras do profeta, da profecia, e guarda as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo, as palavras da profecia. Amém? Então, você vê que o próprio Senhor Jesus fez o chamado espiritual para João, mas acompanhado de um anjo. O anjo também acompanhou a João, por ordem do Senhor Jesus. Então ele teve muitas revelações, muitas visões. E aqui no capítulo 19, e tudo isso ele é acompanhado por um anjo, né? Um anjo guardador, um anjo protetor que estava com ele ali, um anjo, a Bíblia fala que um anjo, né, que estava com ele continuamente na visão, seguindo todas as ordens do Senhor Jesus. Aí ele próprio viu o próprio Senhor Jesus ressurreto, viu o trono de Deus, tudo isso acompanhado pelo anjo, porque no mundo espiritual ele estava acompanhado por esse anjo, sob as ordens do Senhor Jesus. Já vi testemunho de pessoas, né, que também em sonho, visão, em estado espiritual, foram acompanhados no mundo espiritual a receber revelações, né? Já vi testemunho de pessoas conhecidas minhas que teve uma experiência parecida com a de João, tá certo? E tinha um anjo também acompanhando ela. Então o anjo aqui também acompanhou a João. Então você vê no capítulo 19, no verso 10, que chegou um momento que João queria se prostrar ao anjo e adorar. E ele disse, ó: prostrei-me ante aos seus pés para adorá-lo. Apocalipse 19, 10. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus, adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então você vê que aqui ele diz: adora a Deus. Então o anjo ele não quis adoração. Você vê que já é diferente. Josué, ele se prostrou ao anjo, a esse anjo que apareceu para ele, né? Então aí
O anjo lá no livro de Josué recebeu a adoração. Só quem pode receber a adoração é o Senhor Jesus. Deus, o Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus. Então, você vê aqui que só quem pode receber a adoração é Deus. E também na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então o anjo falou para João que não poderia receber a adoração. O anjo não recebeu a adoração dele. Por quê? Que adora só a Deus. Da mesma forma, Satanás tentou o Senhor Jesus e quis que ele se prostrasse para adorar. Ele disse que está escrito o quê? Adora só a Deus. Também está escrito, adorarás somente e prestarás culto somente ao Senhor teu Deus. Somente o Pai, o Criador do céu, da terra, mais da fonte das águas. Então você vê aqui, só que lá, né? Você vê que Josué se prostrou e o anjo aceitou a adoração. Então, essa condição, tudo indica, faz que nós entendamos que aquele anjo é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então você vê que sempre ele aparece no front de batalha. Abrindo aqui no livro de... Você vê que também tem uma parte lá em Atos, né? Que Pedro vai querer se prostrar ao anjo. Eu acho que é em Atos. Aí ele vai querer se prostrar ao anjo. E ali o anjo também diz para ele, ó, não faças isso, né? Sou conservo teu e teus irmãos também, né? Então ali Pedro não presta adoração, porque o anjo diz para ele não prestar adoração a anjos, mas só a Deus. Glória a Deus. Então vamos ver aqui também, no livro de Daniel. Aliás, já estamos aqui em Apocalipse, né? Vamos aqui para o capítulo 12, no verso 7. Ele diz, ó, houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chamava Diabo Satanás, o sedutor de todo mundo, sim. Foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Tá certo? Então você vê aqui que no fronte de batalha, quando aquela grande guerra no céu se estabeleceu, de um lado ficaram os anjos que ficaram ao lado de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Do outro lado ficaram os anjos que resolveram usar o seu livre-arbítrio para ficar ao lado de Satanás. Então não se achou mais lugar. Então o Senhor Jesus, né? Por quê? Porque a hierarquia é o Pai, o Senhor Jesus, e na primeira forma nós sabemos que Satanás ele ocupava um lugar de primazia, ele era chefe dos anjos. Né? Porém, ele teve uma soberba no seu coração. Ele quis ficar acima de Deus, quis ficar acima do trono de Deus. Então não mais se achou lugar para ele. A palavra de Deus diz que ele foi expulso do céu, mas só que ele seduziu. Então temos que ter muito cuidado com a questão da sedução, do engano. Então ele seduziu. Não é nem tanta questão do engano, mas também, mas é a questão mais da sedução. Ele seduziu uma terça parte de anjos que resolveram usar o seu livre-arbítrio para seguir a Satanás. E ele se tornou o pai da mentira, ele se tornou, espiritualmente falando, o pai desses anjos que seguiram com ele. Todos aqueles que seguem a ele, ele é o pai deles, o pai da mentira. Assim como Deus é o pai da verdade, Satanás é o pai da mentira. Então aí o Senhor Jesus, né, porque Satanás tinha que obedecer ao Senhor Jesus, ele não mais obedeceu ao Senhor Jesus, e o Senhor Jesus, na sua forma de guerra, de batalha, chamada aqui também de Mical, né? Depois você vê também na sua Bíblia, quem tem uma Bíblia de Strong, coloque aí, né? Porque também do nome Miguel, também é derivado no hebraico Mical, e também é derivado de Michel, e também deriva-se o nome Michael, né? E assim sucessivamente, que significa quem é semelhante a Deus. Então você vê que Satanás, ele quis ser semelhante ao Altíssimo. E a Bíblia diz, só quem é semelhante a Deus é o Filho primogênito unigênito, o Senhor Jesus Cristo. Né? O Yeshua, né, na pronúncia hebraica, o Yahushua, na pronúncia hebraica. Então só ele é semelhante a Deus, o Pai. Né? Uma pronúncia aproximada, Yahweh, né? Ninguém sabe a pronúncia aproximada, nem mais o povo hebraico sabe a pronúncia correta do nome de Deus. No nome deles lá, dos profetas, no final tem uma pronúncia aproximada de Yahweh, mas ninguém sabe se realmente essa pronúncia é a correta. Pode ser aproximada, mas a correta mesmo ninguém sabe, porque só quem falava, desde a época do segundo tempo, quando os medo-persas invadiram e os outros povos, eles não quiseram mais dizer mais o nome para que não seja o nome de Deus blasfemado, de acordo com o terceiro mandamento de Deus, dos 10 mandamentos. Então eles ficaram com medo de falar, e com medo de blasfemar contra o nome de Deus. Por isso que não foi mais pronunciado. Então, nem eles mesmo hoje lá,
eles procuram esconder a pronúncia correta do nome de Deus. Então, meus amados, mas aqui na questão de Miguel significa príncipe, né, dos exércitos. Então, o grande príncipe, o grande comandante, o grande general de todos aqueles anjos é o Senhor Jesus Cristo, é o Filho unigênito. Né? Então, ali ele expulsou a Satanás. Por quê? Porque o único que é semelhante ao Altíssimo, né, porque a palavra Micael significa quem é semelhante ao Altíssimo? Jesus Cristo, o Filho. Mas aí Satanás queria usurpar esse título também, querendo ser semelhante ao Altíssimo. A Bíblia diz que subiram as estrelas do céu para ser adorado. Mas só quem pode ser adorado é o Pai e o Filho. Amém? Então, meus amados, tudo indica, né, dentro dessa, mais essa curiosidade bíblica. Só para fechar aqui, vamos ver aqui no livro de Daniel, abra também no livro de Daniel. Daniel capítulo 12 fala da grande tribulação, da época da grande tribulação. Já estamos no princípio das dores, já estamos às portas da grande tribulação. Em alguns lugares já está a grande tribulação, está havendo guerra, né? Já está a grande tribulação, estabelecida uma grande tribulação. Mas a grande tribulação propriamente dita só vai acontecer quando se manifestar o filho da perdição, o último anticristo, a encarnação final do mal, que é no último anticristo, onde ele estabelecerá essa nova ordem mundial, será o chefe dessa nova ordem mundial, onde a maioria dos reis da terra, políticos, a sociedade se curvará, né, a essa nova ordem mundial, qual vai ser comandada por esse último anticristo, né, do mal, e ali, nesse tempo, ele perseguirá os santos de Deus, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. A palavra de Deus diz aqui no Daniel capítulo 12, a partir do verso 1, diz: nesse tempo se levantará Micael, ou Miguel, né, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que se for achado escrito no livro, que é o livro da vida do Cordeiro. Então você vê que a palavra de Deus fala Miguel e fala também que ele é o grande príncipe. E quando o anjo aparece a Josué, ele se denomina como o príncipe. O príncipe. Então tudo indica que, na verdade, Micael é o próprio Senhor Jesus Cristo na sua forma de guerra, na sua forma angelical. Claro que ele também tem a sua forma de guerra na pessoa do leão, né? O leão da tribo de Judá, não esquecendo disso também. Então, nesse tempo se levantará Miguel, né? Se levantará Miguel, grande príncipe que se encontra no fronte de batalha da grande tribulação para auxiliar, para ajudar, para proteger o povo de Deus, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho do Senhor Jesus Cristo. Então, crê nisso, crê na batalha, crê na proteção de Deus. Assim como Deus, o próprio Pai, na pessoa do Filho também, se levantou para proteger o seu povo desde a antiguidade, desde as guerras do povo de Israel, desde hoje também, como ele protegeu também Israel na guerra dos 6 dias, na guerra de Yom Kippur e outras guerras, como ele nos protege todos os dias, mandando seus anjos guardadores para nos proteger. Assim também ele nos protegerá no dia da grande tribulação. Por quê? Porque o povo de Deus ele é protegido. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor dos teus e os livra. A palavra de Deus diz que 10 mil cairão ao teu lado, outros à tua direita, outros à tua esquerda, mas tu não serás atingido. A palavra de Deus diz que ele nos protege. Amém? Glória a Deus. Crê nisso, crê na proteção de Deus e fique firme na presença do Senhor, porque Jesus está voltando com seu grande exército para o arrebatamento da sua igreja. Ele vai salvar todos aqueles que se encontram no livro da vida do Cordeiro. Amém? Glória a Deus. Shalom. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Sérgio Oliveira, Temas Bíblicos.